Florentina, Florentina, Florentina de Jesus. Não sei se tu me ama, não sei se tu seduz. Não, antes ela era agressiva, ela não dormia. Agora, graças a Deus, está dando para relevar. Olímpia viveu mais de 20 anos entre manicômios e a casa da irmã Dilma. Esquizofrênica desde os 26, Olímpia conta que era amarrada e chegava até ficar sem roupa. Chegou a passar um ano inteiro internada em um hospital psiquiátrico. Hoje, aos 59 anos, ou 103, como ela diz, vive com a irmã e os sobrinhos graças a uma lei aprovada em 2001. A Lei 10.216 surgiu da luta do movimento antimanicomial por um atendimento mais humanizado aos doentes mentais, diferente do retratado em filmes, como Bicho de Sete Cabeças. A lei estabelece a substituição gradativa de hospitais psiquiátricos pelo atendimento nos CAPs, os Centros de Atenção Psicossocial, que tem seu funcionamento associado ao SUS. Quem sofre problemas mentais consegue ser atendido no sistema público e gratuito de saúde? Essa é que é a pergunta principal. Então, essa pergunta ela é respondida de uma maneira em 2001 e de outra maneira em 2009. E se considerarmos, por exemplo, os anos 90, que era anos 90 do século passado, onde existiam muitos leitos, muitas camas de hospital psiquiátrico, o acesso era muito menor, porque o acesso era praticamente apenas através da internação. Esta dançarina é Joelma. Portadora de esquizofrenia, é uma das beneficiadas pela nova lei. Assim como Joelma, Carlos Augusto também é usuário dos CAPs. Os dois já sentiram na pele a diferença entre internação e integração. Esse negócio de internação, tem família que se aproveita. Porque deixa ele lá pronto, mas isso não resolve, ou seja, fica fácil para eles, melhora para ele. Mas para nós que fica internado, a gente só piora. E não adianta a gente só ficar dopada, porque a gente sofre do mesmo jeito. Essa crise, ela se muito, é uma semana, no máximo 3, 4 dias a gente já tá bom. E quando a gente ficar internado lá, um remedinho que a gente toma, uma injeçãozinha, só para recuperar dela é quase 15 dias. Você fica ali babando. Quando a lei foi sancionada, havia em todo o país 24 manicômios judiciários e 252 hospitais psiquiátricos, que atendiam mais de 60 mil pessoas com transtornos mentais. Na época, a internação só dependia de um laudo médico ou da vontade da família. Foi o que aconteceu com Eva. A minha irmã colocou ela no hospital psiquiátrico em Araguaína, Tocantins. E ela escondeu minha mãe lá, o propósito dela foi assim, ela vai morrer aí. E aí eu fiquei sabendo, através de uma tia minha, que ela estava lá. Só fui lá, peguei ela e trouxe ela de volta. E falei, a partir de hoje, a senhora vai viver comigo. Um dos principais pontos da lei é o respeito à vontade do doente e dar as condições para que ele melhore, em vez de levá-lo ao isolamento para proteger a sociedade. A exclusão é uma forma violenta da sociedade reagir, o que mostra uma certa imaturidade, uma certa incapacidade da própria sociedade de administrar os seus problemas. A lei criou um programa de incentivo financeiro para ajudar as famílias que levam os doentes para casa e a criação de residências terapêuticas para aqueles que não têm família e não têm para onde ir quando deixam o hospital. Em caso de surto, os doentes devem ser atendidos em hospitais gerais, não mais em hospícios. Mas nem todos concordam com o fim dos hospitais psiquiátricos. Todos os hospitais especializados, eles são melhores. Você tem mais chance para fazer pesquisa, você tem mais chance para fazer estudos, você coloca lá dentro residentes em psiquiatria, você coloca lá dentro graduandos em psiquiatria, psicologia, tudo isso. Então, você tem uma cobrança maior de qualidade de performance. O psiquiatra afirma que, em alguns casos, a família não consegue ajudar o paciente e cita o documentário Omissão de Socorro para exemplificar.
O meu filho, ele tem um problema psiquiátrico e que a gente não dá conta de cuidar dele em casa. Tem o CAPS, que é para se tratar, mas no CAPS ele não aceita as atividades, ele não toma os remédios que é preciso ele tomar. O número de CAPs e de residências terapêuticas aumentou. Havia apenas 200 CAPs em 2001. Hoje, são 1.400. E o número de residências pulou de 50 para 580. Mas o psiquiatra Antônio Geraldo acha pouco. E o Ministério da Saúde reconhece que o acesso ao tratamento ainda deixa a desejar. Segundo Pedro Gabriel, do Ministério da Saúde, 20 milhões de brasileiros precisam de atendimento psiquiátrico. Os números também são criticados por este psicólogo. Segundo ele, este é o maior entrave para a aplicação total da lei. A grande questão nossa hoje em dia é de que a gente amplie também os outros serviços. Residências terapêuticas, por exemplo, para os pacientes que já estão internados há muito tempo, há mais de 2 anos, por exemplo, em hospital psiquiátrico. Esta é a Casa das 7 Mulheres. Todas as moradoras têm algum tipo de transtorno mental. É aqui, nesta casa, que elas recebem todos os cuidados necessários, desde a alimentação até o atendimento médico e psicológico. Na falta de uma residência terapêutica, elas podem contar mesmo com a boa vontade e o amor de uma família de voluntários. Quem mantém a casa é a família de Davi. Para ajudar nas despesas, Davi conta com a aposentadoria de 2 das 7 moradoras e algumas doações, já que no Distrito Federal não existem residências terapêuticas mantidas pelo governo. Eu acho que eu tenho assim, uma grande dose de vocação, entendeu? Porque eu desde pequeno, eu visitava esse tipo de casa e eu sempre tinha alguma coisa, poxa, tem que ser feita uma coisa diferente. A doença mental precisa de tratamento domiciliar, precisa de tratamento descentralizado e precisa de centros psicossociais que estejam próximos do paciente. Se pegar em mim, tu vai ver só, tá, seu maluco? Cala a boca! Cala a boca! A novela Caminho das Índias, da Rede Globo, mostrou o drama do jovem Tarso, esquizofrênico que sofreu diversos surtos até a família admitir que ele tinha um transtorno mental e precisava de tratamento. O psiquiatra Edmar Oliveira foi quem orientou a autora da novela sobre a melhor forma de tratar o tema. Ele defende a reforma antimanicomial. Responsável pelo Hospital de Engenho de Dentro, um dos maiores hospícios do Brasil. Durante 10 anos, ele ajudou na redução dos leitos por acreditar que o doente mental tem que ser atendido em hospitais gerais. Edmar buscou a individualização dos pacientes que ficaram no manicômio e deu voz ao drama deles no livro Ouvindo Vozes. São histórias de gente que não tinha nome nem certidão de nascimento. Ele teve de ir ao cartório para tirar uma por uma. E a última que a gente foi buscar foi do Antônio Roberto da Silva, era o Betinho. A gente chamava de Betinho, o nome dele era o Antônio Roberto da Silva, ele sabia o nome, sabia o dia que nasceu, então, porque eu inventei nome de paciente quando não tinha, a gente inventou data de nascimento, quando ele quer fazer aniversário. E essas foram as coisas que a gente fez, mas o Betinho não, ele tinha nome e tal. E quando eu recebi a certidão, que eu fui comemorar, eu olhei, tinha Antônio da Silva. Eu falei, meu Deus do céu, o cara é Betinho, como é que eu vou dar uma certidão para ele de Antônio da Silva? Eu voltei no cartório. A dona do cartório falou, meu Deus, doutor, você está demais. Você já inventou nome de paciente, você já botou data de nascimento. Qual que tem isso aí, Antônio da Silva, a certidão, é só um documento, não tem problema nenhum. Eu falei, mas tem problema, dona Raimunda, ele não vai gostar disso. Meu nome não é Raimunda. Eu falei, viu como não tem problema? Para boa parte dos casos, a socialização foi o melhor remédio para os portadores de transtornos mentais, principalmente quando podem contar com o apoio da família. Eu não imagino mais a minha vida sem ela. Mesmo que eu fique o dia todo gritando, mamãe, mamãe, cadê a senhora? Onde a senhora tá? Já acostumei. Se eu não tomasse conta, talvez ela já não estaria nem mais aqui, né? Porque ela é minha irmã mais velha, eu não teria coragem de jogar ela no meio da rua. Viajava pela estrada de ouro fino, de longe a porteira, a figura de um menino.